Eu queria falar hoje de uma cilada em que a gente se meteu. Na verdade, uma cilada em que nos meteram. E que é uma cilada que atravanca o nosso progresso. É incrível que a gente tem uma bandeira onde está dito ordem e progresso. Ordem a gente pode discutir 200 horas, agora progresso está difícil. Mas está difícil. A gente não consegue progredir. O Brasil não avança. O Brasil não enriquece. O Brasil não melhora a vida do seu povo. O Brasil não aumenta a renda per capita. Ao contrário, a gente vai caindo. É a pandemia. A pandemia pegou o mundo todo. No entanto, e hoje a gente vai ter uma conversa importante com o Zé Roberto Mendonça de Barros. Falei disso ontem, rapidamente. Mas hoje vamos falar com mais profundidade na hora de conversar com o Zé Roberto Mendonça de Barros. Quer dizer, o que acontece com o Brasil que, quando você pega todas as moedas do mundo, foi a que mais se desvalorizou na relação com o dólar. Quer dizer, todas perderam? Não, algumas até ganharam. A maior parte perdeu. Mas por que a nossa foi a que mais perdeu? Né? Por que na retomada, e todo mundo está falando em retomada, o mundo vai crescer o dobro do Brasil? Por quê? Por que o Brasil vai crescer metade do mundo? É a pandemia. Mas é a pandemia? Ou é a algazarra em que a gente se meteu, em que a gente está? Uma armadilha que nos atravanca. Ruídos de toda parte. Vamos pegar, o governo e o Congresso fecharam um acordo para finalmente aprovar, no mês de abril de 2021, o orçamento de 2021, que deveria ter sido aprovado no ano passado. Veja, onde já se viu um orçamento ser aprovado no quarto mês do ano a que se refere. Ou seja, 1/3 do ano se foi e aí nós vamos aprovar o orçamento para esse ano que já teve 1/3 consumido. Faz o menor sentido. Não vou entrar aqui nos detalhes, nos absurdos que eles fizeram. O Congresso e a área política do governo se reuniu e fez o quê? Conseguiu criar uma loucura. Reduziram artificialmente, só no papel, as despesas obrigatórias para poder encaixar despesas de emendas parlamentares. Aí parece que dá, mas não dá. Porque a realidade não deixa. Não adianta você torturar os números, eles não confessam nada. Bom, resultado. Se você olhar o orçamento para lá, para cá, para lá e para cá e procurar uma linhazinha que se refere aos investimentos públicos, nós vamos encontrar lá 0,1% do produto interno bruto, se tanto, que é o menor investimento desde os anos 40. Quer dizer, como é que pode um país, na comparação com o PIB naturalmente, como é que pode um país como o Brasil investir e achar que é razoável? Deputados, senadores, governo se reúnem e tiram um orçamento que reserva para investimento 0,1% do PIB. Olha, com uma média de anos anteriores de 0,5% do PIB, a gente já não fazia nada. 0,5%. Com 0,1%, o que a gente vai fazer? O dólar, a moeda brasileira, na comparação com o dólar, a que mais perdeu preço no mundo. O investimento público, pavoroso. E aí a gente aprendeu, e eu acho que é isso que o Zé Roberto Mendonça de Barros pode nos ensinar, a gente aprendeu que era importante que o Brasil tivesse juro baixo, inflação baixa, como forma de estimular o crescimento econômico. Pois bem, há muito a gente não tem uma inflação alta. Lembrando que entre os anos 80 e os anos 90, a gente teve hiperinflação. Em março de 1990, a inflação daquele mês foi de 80%. Em um mês. 80% em um mês. Um negócio inacreditável. 7 planos econômicos depois, em 1994, surgiu o real e a gente venceu a inflação. Aí a gente olha para os juros. Os juros, a Selic, que foi criada em 1999, chegou a ser de 44%. 44%.
Que loucura! Aliás, teve ano com juro maior, não era Selic, mas 44%. O juro está baixo. Agora numa retomada de crescimento. A inflação está baixa. Agora numa retomada de crescimento. E o que isso produz? Crescimento econômico? Apetite do empresário para investir? Vontade de produzir cada vez mais? Não. Ah, mas é a pandemia. De volta a dizer, a pandemia está no mundo inteiro. Aliás, está pior no Brasil. Mas o motivo para a gente apontar para cá e falar, cadê o nosso progresso? Cadê os nossos avanços? Mas não vamos falar de assuntos sanitários hoje. Vamos ficar na discussão econômica. A nossa infraestrutura brasileira é pavorosa e atinge em cheio aquilo que a gente tem de melhor, que é o agronegócio. Então, não fosse o agronegócio, que deveria ser usado como modelo para inspirar a indústria, inspirar o setor de serviços, a gente estaria numa situação lamentável. Os preços internacionais não estão ruins. Ricardo Gallo falou disso com a gente dia desses. Os preços internacionais de commodities não estão ruins. Não dá para a gente dizer, não, mas o Brasil vive um momento em que lá fora está tudo muito ruim de preço. Não está. E, no entanto, a gente não consegue dar a volta por cima. Essa cilada é inacreditável. Não alcançamos o crescimento sustentável. Ah, mas a gente enfrenta uma resistência internacional muito grande, uma competição muito grande. É uma competição que sempre existiu. Vários dos problemas que a gente está enfrentando, a gente que criou. E esse é o problema. O Brasil é um criador de caso. O governo brasileiro é um criador de caso. Nós temos um problema muito sério, que o governo não consegue se entender com a sociedade, não consegue respeitar a sociedade, não consegue trabalhar para a sociedade. Veja só, nos últimos anos, o que a gente fez com a política de preço de petróleo. E aí não importa quem é o presidente. Não importa para nós. Sabe, pergunta para o caminhoneiro se ele quer saber quem é o presidente. Ele quer. O combustível dele é um preço previsível. Ele não quer saber se o presidente é a Dilma, se o presidente é o Bolsonaro, se o presidente é o Lula, Fernando Henrique. Ele diz o seguinte, não me criem problema, deixa eu trabalhar. Eu não posso sair de São Paulo e quando eu chego no Recife, mudou o preço do frete, eu teria que mudar o preço do frete porque o combustível mudou. Aí vem a Dilma, faz uma lambança na Petrobras. Aí vem o Bolsonaro, faz outra lambança na Petrobras. E o caminhoneiro olha e fala, mas vem cá, todo mundo dizendo que está trabalhando por mim, porque a Dilma não fez a lambança na Petrobras para prejudicar. Só que a incompetência dela prejudicou. O Bolsonaro tira um presidente e bota outro. Tira um e bota o general. Aí tá lá, tomou posse agora, prometendo respeitar os preços, prometendo respeitar o caixa da empresa, etc. Vamos ver o que vai acontecer com a política de preço da Petrobras, mas é sempre um susto, e uma novidade, e uma angústia. O tempo inteiro é assim. Estou falando da Petrobras. Mas é aquilo, vai lá no Congresso, tem projeto de lei se mexendo lá para mexer na forma de cálculo de aluguel, intervindo no mercado, criando um problema num mega mercado que está funcionando. Aliás, bem ou mal, o mercado imobiliário ele é fundamental para a retomada, gerador de emprego, gerador de renda. Qual é o cuidado, qual é o carinho, qual é a atenção que o governo dá para isso? Para a microempresa, para a pequena empresa. Promessas e mais promessas e mais promessas, mas não faz nada. A gente vê o discurso do Paulo Guedes, parece que está surgindo um Brasil novo realmente, inovador, cheio de avanços, mas não tem. Então, é inacreditável. As famílias não conseguem programar sua vida, as empresas não conseguem programar sua vida, não dá para confiar, não dá para botar dinheiro, o investidor estrangeiro não confia. As declarações que o até então chanceler, amigo do Felipe Bueno, dava, só criavam ruído. No Ministério do Meio Ambiente também, a gente vem de lá ruído e mais ruído e mais ruído. Agora nós estamos levando uma coça internacional por causa do meio ambiente. Ah, mas isso não passa de uma guerra. Bom, mas a gente quer paz? Eu quero, mas a gente pode esperar isso? Os americanos vivem num ambiente de paz? Os russos vivem num ambiente de paz?
Os chineses vivem num ambiente de paz, os indianos vivem num ambiente de paz, não existem conflitos de fronteira em vários países, conflitos monstruosos, interesses comerciais bilhardários envolvidos em todos esses países, guerras comerciais inacreditáveis, disputas. Não, é só no Brasil. O Brasil é um país injustiçado? Não é. O Brasil não tem furacão, o Brasil não tem terremoto, o Brasil tem sol, o Brasil tem condições climáticas favoráveis. O Brasil produz diante, mesmo nas regiões mais adversas. Veja o que a gente fez no Cerrado, um trabalho maravilhoso. Tipo, tornar aquilo um celeiro. Parecia uma fantasia décadas atrás. Virou uma realidade. Bom, mas tira o agronegócio do Brasil, e fala, bom, vamos ficar com o Brasil sem o agronegócio. E aí? O que nós somos? Um país com um problema incrível. Desindustrializando, sem produtividade. Qual o estímulo do empresário para seguir em frente? Ele olha para o dinheiro dele que está no banco, se é que tem dinheiro no banco, se é que não tem dívida no banco, e ele diz, eu vou botar esse meu dinheiro aonde? Pega as pessoas que estão aí se desesperando para manter o seu negócio funcionando, não é nem aberto, porque não pode em muitos lugares, funcionando, rodando, pagando os funcionários. Que estímulo, que apoio tem do governo? Qual é realmente o cuidado que o governo tem com isso? Fica na brigalhada ideológica, fica na brigalhada no discursinho, fica falando do passado do Brasil o tempo inteiro. Eu quero saber de futuro. Eu não quero olhar a eleição de 2018, eu quero olhar a eleição de 2022, eu quero olhar o Brasil de 2026, eu quero olhar o Brasil de 2032. Eu quero saber como é que a gente vai estar lá na frente. Porque é sabendo como a gente vai estar lá na frente que as pessoas se organizam. Pago ou não pago a faculdade? Invisto ou não invisto num treinamento? Eu vou trabalhar onde se eu investir? Como é que vai ficar o emprego no Brasil? Como é que vão ficar as indústrias? Como é que vai ficar o... Sabe? Então, a gente olha para isso tudo e fala o seguinte... A fórmula juro baixo, inflação baixa, que estimula o crescimento, não funciona no Brasil, porque o juro caiu, a inflação caiu, o crescimento não veio. Brasil do crescimento pífio. Como a gente consegue isso? Como? É um negócio inacreditável. Aí a gente vai olhar de onde vem essa desconfiança do empresário, de onde vem a desconfiança das pessoas quando saem para trabalhar todos os dias. Vem do fato de a gente ver um Estado que tem um apetite que mesmo aqueles que entram no Estado dizendo que vão brincar de reduzir alguma coisa, não fazem nada, não conseguem. Esse governo não vendeu um carrinho de sorvete, quanto mais uma estatal. Não vendeu um carrinho de sorvete. É um discursê sem significado algum. Cadê o programa desse governo? Programa, me mostra o programa. Olha, nós vamos fazer nos próximos 4 anos, sim, porque entraram em 2019, Bolsonaro e a turma. O que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fazer isso aqui, depois nós vamos fazer isso aqui, depois nós vamos fazer isso aqui. Cadê o que vai fazer? Não tem. É inacreditável. Então, nós estamos largados. Nós estamos largados na pandemia e nesses assuntos econômicos. E aí, para coroar, nós estamos no ano de 2021, só falta o ano de 2022, do ponto de vista orçamentário, e no ano de 2021 a gente aprovou um orçamento arrebentado, sem ter dinheiro para investir. Uma coisa é uma família subsistir, outra coisa é o Estado que assalta o povo brasileiro, toma nosso dinheiro e devolve para a gente em benefício 0,1%. De melhorias. A estimativa é que com 0,5% do PIB de investimento a gente não consegue nem manter as pontes que estão de pé. Com 0,1% elas caem. O Brasil do 0,1%. Como é que nós vamos viver no Brasil do 0,1%? Então é o Brasil do 0,1% de investimento, o Brasil do 1% de crescimento, 2%, medíocre. Agora nós estamos falando em 3 contra 6 no mundo. Pô, quer dizer... É botar a mão na consciência e falar, alguma coisa está muito errada.
Então, na conversa com Zé Roberto Mendonça de Barros, vamos explorar isso um pouco mais, para ele nos explicar melhor o que está acontecendo. Agora, é impensável, é inaceitável que um país como o nosso esteja vivendo uma fase tão medíocre quanto essa.